Bom dia, irmãos! Tudo bem? Para mim é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, tendo a oportunidade de compartilhar um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Dando continuidade à nossa sequência de estudo do Antigo Testamento. Hoje caiu para mim uma grande responsabilidade, a responsabilidade de falar sobre dois livros de uma pessoa que eu considero, nossa, sensacional, porque Salomão. Salomão, na minha opinião, a Bíblia diz que ele foi, na época dele, o homem mais sábio, né? E eu acredito que possivelmente ele será o homem mais sábio que passou na Terra, claro, desconsiderando Jesus, que é Deus, tá? Então, para mim é uma grande prazer, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade falar sobre dois livros, né? Que esse grande homem escreveu, o homem, na minha opinião, mais sábio que já existiu. Então, vamos lá para o livro, né? Nós vamos para o panorama do Antigo Testamento, dando continuidade ao nosso panorama do Antigo Testamento. Vamos falar um pouco mais sobre os livros de Eclesiastes e Cantares de Salomão, tá? Vamos lá. Vamos para uma breve introdução, né? Já falei um pouco mais sobre isso aí, mas, né? Uma breve introdução sobre Cantares. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Tá? Uma breve introdução agora sobre Cantares, tá? Visão do homem mais sábio que já existiu sobre o relacionamento homem e mulher e o homem e a vida, tá? Viver e as faces da vida, né? As faces, como enxergar algumas faces da vida, tá? Vamos dando continuidade. Eu só sempre tenho que conferir aqui se está certo, tá certo. Visão panorâmica, tá? A visão panorâmica nós temos aí. Você tem no o seu livretinho aí, o pastor passou para completar, tá joia? Então, uma visão panorâmica do livro de Cantares é a seguinte. Primeiro, o autor, já falei, né? O autor é Salomão, data 970 a.C., tá? Local, Israel. Alvo, qual era o alvo desse livro, né? Público-alvo, os judeus do Reino Unido. Versículo-chave. Vamos lá para o versículo-chave, então. Tá? O versículo-chave é: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por este amor, seria de todo desprezado. Irmãos, na introdução eu fui muito breve na introdução, né? Mas eu queria desafiar vocês, a cada um de vocês, a estarem com as suas Bíblias nas mãos, tá? Ou com o celular, né? Com a Bíblia aí aberta no celular, porque hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, né? Como de costume, né, gente? A EBD, nós costumamos ler muito a Bíblia. Então, desculpem. Então, por favor, estejam com a Bíblia aí em mãos, tá? Os seus celulares com a Bíblia aberta e também no celular, para que nós possamos ler juntos, tá? E estudarmos um pouco mais do livro de Cantares, que tem como palavra-chave o amor, tá? Amor como palavra-chave. Dando continuidade, vamos aí. Tá? Já lemos. E destaques de Cantares. Quais seriam os destaques do livro de Cantares? Os destaques do livro de Cantares são, primeiro, relacionamentos para iniciantes, que é relacionamento mesmo entre homem e mulher, tá bom? E vamos falar um pouquinho também da sua ligação com o Novo Testamento. Será que Cantares de Salomão tem alguma ligação com o Novo Testamento? E o que Cantares de Salomão tem a ver com a minha vida, com a sua vida, e o que nós podemos aprender com o livro de Cantares, tá? Primeira coisa interessante, as etapas de um relacionamento. O livro de Cantares, ele aborda, né, como nós falamos lá na introdução, a questão do relacionamento entre homem e mulher. E vai falar um pouquinho também sobre as etapas de um relacionamento, tá joia? Aqui rapidamente vamos dar uma breve passagem, né? As etapas, a conquista, né? O antes, né? O momento de conquistar. Naquela época não existia a palavra, o conceito da palavra namoro, né? Mas esse momento da conquista, do flerte, para depois vir a questão do casamento em si, né? E dentro do casamento as núpcias, né?
que entra a parte da festa, do noivado, do casamento, a questão da virgindade, da pureza. Tá muito interessante esse livro da Bíblia, porque ele fala sobre se manter puro para o casamento, né? E isso tem muito a ver com o que a gente acabou de dizer, que é o Novo Testamento também. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E tem muito a ver com você, adolescente, jovem, nesse contexto atual do mundo, né? Um contexto que estimula muito a imoralidade, muito você ter o ato sexual antes do casamento. Então, esse é um livro bem bacana para você estudar e ler e aprender e ser aconselhado, por mais que nós vamos contar aqui um pouquinho mais para frente, vai ter uma curiosidade, né, com relação a quando que o povo judeu contava e lia e explicava esses detalhes do livro de Cantares para, vamos dizer, os adolescentes. Na verdade nem era adolescente, mas os jovens adultos. Tá? Então fala um pouco sobre virgindade e fala sobre a alegria do momento da intimidade no momento certo, né? No momento certo, tá? E a terceira fase aqui, que eu acredito que deve ser falada, né? O matrimônio é algo de Deus, o casamento é algo de Deus, mas dentro do casamento, como o casamento é feito por duas pessoas pecadoras, nós temos o quê? Momentos de crise. Tá? Então vamos ler um pouquinho a Bíblia? Você que está com a sua Bíblia aberta aí, abra, tá? Eu estou com a minha aqui também, tá? Abra em Cantares, livro de Cantares, capítulo 1, versículo 9. A conquista, esse é um texto diferente, tá, gente? Vamos ler aí. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Nossa, mas isso Rodrigo, calma aí. Tá comparando a mulher com uma égua? Isso é até um palavrão hoje em dia, né? Não, gente, então. Isso aqui, na época, era uma forma de vamos dizer assim, poesia, tá? Era uma coisa bonita. Era uma poesia e a mulher se sentia honrada com esse tipo de fala, tá? Por mais que mudou muito para nós, é muito estranho. Isso aqui era um flerte saudável, era o homem falando o quê? Uma poesia, falando palavras bonitas de encantamento para a sua amada, nesse caso aqui, né? Aí nós vamos 1,15. Como és formosa, ó amiga minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas. Olha que interessante, né? São como das pombas. Isso para ela também era um elogio. Aí, capítulo 2, versículo 2. Qual o lírio entre os espinhos, tal é minha amada entre as donzelas. Olha que lindo esse aqui até hoje é bonito, né? Poético, né? Qual o lírio entre os espinhos, né? O lírio entre os espinhos, tal é minha amada entre as donzelas. Então a questão do romantismo, a questão da conquista. Gente, esse é um livro bem interessante, porque essas fases são fases... É um livro inspirado por Deus, que fala sobre um relacionamento, sobre um homem e uma mulher, e as suas etapas, e o que deve ter. Na verdade, isso aqui, na minha humilde opinião, se perdeu. Se perdeu hoje. Hoje não tem mais a questão da conquista, tem a questão do ficar, né? Essa coisa tão vulgar e que já evoluiu tanto, né? Ficar na época, um tempo atrás, era só dar beijo, né, na boca. Hoje ficar envolve todo o processo de um casamento, né? O ficar toda a intimidade está ali num primeiro momento de encontro. E a Bíblia, através desse livro, é muito interessante porque ela fala de todo o processo, não é um processo instantâneo, é um processo que tem as suas fases e demora um tempo, né? Demora-se um tempo e tem a maturidade, né, para se crescendo e atingindo, né? No início é só poesia, no início são palavras, são conversas, né? Para depois da maturidade chegar no casamento, que aí sim é o momento de um aumento na intimidade, né? Um momento de intimidade física, né? Mas enfim, vamos para as núpcias, né? Primeira festa, vamos ler lá em 3:6. Cantares, o Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra de incenso e de toda a sorte de pós aromáticos do mercador? O 5:1. Já vim para o meu jardim,
Já vim para o meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, e bebei. Bebei fartamente, ó amados. Esse aqui é o momento da festa. O momento da festa das núpcias, né? O segundo ponto fala a parte de virgindade. Então, no capítulo 4, versículo 12. Olha que interessante. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial fechado, fonte selada. Claro, né, gente? É um linguajar poético, né? Por mais que esse é um livro que muitas pessoas às vezes têm até vergonha de ler, né? Muitas vezes nem é lido na igreja, porque tem algumas palavras aqui que não é comum o vocabulário no meio dos irmãos, que é palavras de intimidade entre um casal. Mas é um livro que fala, por exemplo, através de vamos dizer, uma metáfora, né? E de exemplos ou de ilustrações. Jardim fechado. A ideia do quê? A virgindade. Tá? Mas eu vou acabar de ler aqui, né? Na verdade é do 12 a 15. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial fechado, fonte selada. Tá? Os teus renovos são um pomar de aromas, com frutos excelentes, com a hena e com o nardo, o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas, ribeiros que correm do Líbano. Olha que bonito, que coisa mais poética, e também a questão da valorização do quê? Da virgindade. A valorização da mulher se resguardando para o momento do casamento, mantendo a pureza, não somente a mulher, mas também o homem, né? A ideia da pureza é uma ideia que tem que ser para ambas as partes, né? Num relacionamento, e que eles se guardam em pureza, né? Em santidade, para o momento do casamento, onde eles vão se conhecer, inclusive a questão íntima, né? Então aqui, e aí entra, né? Alegria no momento da intimidade, mas o momento da intimidade o quê? No momento certo, não é antes, mas é no momento certo, né? É muito interessante porque fala cada fase tem a seu foco, né? A conquista, o conhecer, o se dar a conhecer, o elogiar, o conversar, e depois no casamento, sim, a questão do momento da intimidade, de conhecer fisicamente, né? Que é o versículo 5, 1 que nós já falamos, né? Já lemos uma vez também. E essa alegria desse momento. Já vim para o meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, e bebei. Bebei fartamente, ó amados. Né? Um momento de alegria, um momento de desfrute, um momento de prazer, vamos dizer essa palavra que às vezes a gente tem um pouco de medo de falar, mas é um momento certo de se falar nisso. A questão da paixão, né, que também faz parte, né? Muita gente fala, a gente sempre fala assim, a paixão é perigosa, o amor que é a decisão que permanece. Mas nós não podemos desprezar que a paixão está presente. E a paixão também deve estar presente nos nossos relacionamentos. E a paixão também é algo de Deus para nós, seres humanos rendidos pelo sangue de Jesus, filhos dele, tá? Mas, né, o tema aí é a conquista, todo o desenrolar da conquista, a paixão acesa, o amor, a festa, o conhecer, a intimidade e tudo isso. Mas no meio também do casamento, como eu disse na introdução, é importante ressaltar que, por serem duas pessoas, né, um homem e uma mulher, com essência, né, geradas em pecado, as crises naturalmente acontecem. Tá? Só que o que o marido e a mulher não podem nunca perder de vista, nunca, e sempre orarem e estarem em vigília, em oração para essa frase: o verdadeiro amor se fortalece por meio da resolução de conflitos. Os conflitos, as crises, elas vêm para fortalecer o casal. Vêm para ajudar o casal a amadurecer o seu relacionamento de amor, que vem principalmente porque que o nosso casamento, teoricamente, ele deve ser eterno, porque esse amor, quem sustenta é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus, porque é o amor de Deus, eu
me entregando à minha amada se entregando a mim. Eu preocupado com a felicidade dela, da minha amada, e a minha amada preocupado com a minha felicidade. Às vezes parece distante, né? Ainda mais nos dias de hoje. Mas essa é a proposta, principalmente desse livro tão bonito, e a proposta de Deus, da Bíblia, para mim e para você. Vamos ler lá no capítulo 5, versículo 2 a 6. Eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi, a voz do meu amado está batendo. Abre-me, minha irmã, a amada minha, pomba minha imaculada. A minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra. Os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Desculpa, gente, meu celular querendo conversar comigo aqui. Então esse é um momento de quê? Um momento de crise, é um momento de desentendimento do casal. E aqui nós podemos achar em outro momento também essa questão de crise, de desentendimento. Mas, como o próprio livro nos ensina, esses são momentos para crescimento. Se você continuar lendo, rapidamente você vai ver no capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Formosa és, amada minha. E assim continua, né? Eles vamos dizer, se consertam, né? Passam pela crise e crescem e amadurecem no relacionamento. E essa frase tão forte, né? Que se repete depois no capítulo 7, versículo 10. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. E assim em outros momentos também, né? A questão do amor, da entrega, né? Do preocupar com o outro. Amém? Vamos continuar aqui então, tá? Qual que é o propósito, né? Depois que nós vimos aí praticamente um esboço. O propósito do livro é exaltar o valor do amor conjugal como uma preciosa dádiva divina, né? Como algo de Deus, que deve ser obtida em pureza e preservada com perseverança, tá? Exaltar o valor do amor conjugal como uma preciosa dádiva divina que deve ser obtida em pureza e preservada com perseverança. Então esse é o propósito, né? Considerar o amor, né? Nós vimos a palavra central, o amor, algo que vem de Deus, né? Como uma dádiva, mas com muito cuidado com relação à pureza e preservada com perseverança. Nesse contexto de propósito e pureza, eu queria abrir no capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. É um texto também que algumas pessoas gostam, né? Então é bom a gente citar. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, as nossas vinhas que estão em flor. E aí fala, né, de novo, meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. É um versículo que se repete mais para frente, né? Mas nesse contexto, no contexto capítulo 2, eles ainda estão na conquista, na questão, no que a gente chama de namoro hoje, né? No flerte. Então, nesse contexto, as raposas e raposinhas que estão aqui tentando roubar e fazer mal, né? Prejudicar as vinhas, prejudicar essa situação, provavelmente aqui é um contexto de cuidado com a questão justamente da pureza e preservar a pureza. Né? Preservar a pureza até o momento. Então, aquele momento de onde tende-se, né, até um momento mais íntimo antes da hora. E aí é os cuidados, né? O cuidado para se manter puro para o momento certo. E, gente, Deus sabe todas as coisas e Deus quem nos fez e quem fez a Bíblia explicou direitinho. Existe o momento certo para a intimidade física. E vemos claramente no mundo que quando as pessoas não respeitam esse ensinamento bíblico, a maioria dos casamentos eles tendem a falir, a cair. Claro, né, que o principal mantenedor do casamento é o próprio Deus, é a própria fé em Deus
e a perseverança em seguir a Deus, transbordando do seu amor, mas também obedecendo os seus mandamentos. Mas também podemos ver claramente que é um dos motivos que a gente vê os casais, vamos dizer assim, os casamentos caindo, né? Eles começam da forma errada e não conseguem se sustentar. Mas dando continuidade, aqui. Novo Testamento versus Cantares, né? Será que Cantares tem alguma coisa a ver com o Novo Testamento, gente? E a resposta já está aí, né? Porque o meu slide não está vindo devagarzinho. Mas tem o quê? Tem a relação entre, vamos dizer assim, a alusão entre marido e mulher, Cristo e a igreja. Opa, Rodrigo, como assim? Vamos ler Efésios, abram suas Bíblias aí. Esse texto é um texto muito importante, muito conhecido. Vai lá para o livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 32. 5 do 22 ao 32. Assim diz a palavra do Senhor. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Está vendo? Marido e mulher, Cristo e a igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Gente, desculpa a observação, mas eu acho que esses são os versículos mais fortes que tem para todo homem casado. Vou repetir essa parte A. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Imagina a responsabilidade minha e sua, meu irmão casado. Ele está falando para nós, maridos, amarmos as nossas mulheres como Cristo amou a igreja, dando a sua vida. E como ele deu, sofreu, padeceu pela igreja. Para nosso objetivo, né? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu não me refiro a Cristo e a... Desculpa, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Né? Não o homem e a mulher se tornarem um, mas Cristo e a igreja e ao mistério. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Muitas vezes as mulheres ficam muito griladas com esse texto, né, com relação à questão da palavra, sujeição, mas o meu foco aqui é justamente esse, qual o desafio, o tamanho desafio do marido, né? E aqui nós temos, né, essa questão de uma comparação entre o casamento, o marido e mulher, a questão de se manter puro para o momento, e Cristo e a igreja. Né? A mulher e o marido se mantendo puro para o momento das núpcias, e Cristo e a igreja se mantendo pura até o momento de se encontrar com o noivo, com Cristo, né? Então aí, como a noiva, a igreja deve conservar-se como virgem pura, tá? Mais um texto, abrem lá então, 2 Coríntios 11, vamos lá, volta um pouquinho, 2 Coríntios 11, versículo 2. Quem achou pode ler. Brincadeira, vamos ler todos juntos. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Que lindo, né? Vamos de novo. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Muito, muito bacana mesmo esse versículo, muito lindo, né? E voltando lá em Cantares 2:4, é um versículo também que nós não lemos ainda, mas é
É um versículo muito legal. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. E seu estandarte sobre mim é o amor. E aqui a ideia de o quê? O amor que protege, o amor que representa, o amor que guarda. Amém? E aí a gente consegue fazer uma visão, né, entre Cantares e o Novo Testamento. Amém? Irmãos, ainda não falei, mas por favor, vamos interagir, tá? Na última vez que a gente fez a IBD, poucas pessoas interagiram. Isso eu espero que seja porque todo mundo entendeu, porque eu consegui me expressar bem. Espero. Mas se você tiver alguma dúvida, interaja, coloca lá, escreve aí nos comentários do Facebook. Tá? Vamos interagir. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, né? Às vezes a sua colocação, Pastor Samuel, Marcão, Alex, se estiver por aí, e tantos outros, né? A Taliba, Átila, o Léo, tantas outras pessoas que eu poderia citar aqui, ficar citando o nome de todo mundo da igreja, né? Moisés, Gilmar, Jorge, e Eurídice, assim por diante. Gente, vamos interagir, põe as suas colocações, põe essas dúvidas, não somente as dúvidas, mas também as suas ponderações, né? Vocês podem agregar a aula. Vocês podem fazer comentários que venham enriquecer esse momento de escola bíblica dominical, que é o nosso grande foco, né? Fazer um momento de escola, um momento de aprendizado, um momento que a gente troca informações e tem interação. Por mais que nós estamos aí no formato remoto, a interação ainda é muito importante. Amém? Então vamos interagir. Dando continuidade aqui. Teologia em Cantares. Teologia em Cantares. Será que tem teologia em Cantares, Rodrigo? Tem, gente, tem sim, tem teologia. Por mais que fala entre o relacionamento entre o homem e a mulher, né, tem teologia. Aqui, teologia de Cantares. O amor do casal, ele tipifica o amor divino, né? A questão da doação, amar o outro, colocar o outro em primeiro lugar, e a questão do amor vir de Deus, né? E a questão também da tipificação lá da igreja com Cristo, tá? A igreja com Cristo. E o amor no casal tem que ser um amor sacrificial, né? Nós acabamos de ler que o marido ele é chamado a amar a esposa como Jesus amou a igreja. Efésios, gente. Efésios, nós acabamos de ler isso, tá? Então, tem teologia, e teologia é muito importante para a nossa vida como igreja. Outro ponto importantíssimo, quem criou o casamento? Da onde que saiu isso? Foi Deus. Claramente, não somente em Cantares, mas em vários outros trechos da Bíblia, claro para nós, né? Deus criou o casamento. O casamento é algo de Deus, é obra de Deus para a vida do homem. E uma coisa bem interessante que a teologia em Cantares é uma teologia muito importante para a nossa vida. Deus deseja alegria e paixão, gente. É triste falar isso, mas parece em alguns momentos que a pessoa muito alegre, ou a pessoa apaixonada, ela está em pecado. Às vezes a pessoa condena. E aqui é muito interessante no livro do Cântico dos Cânticos, de Cantares, né? Que é o quê? Gente, Deus, ele fez a alegria, ele fez a paixão, ele fez a questão do relacionamento entre homem e mulher para ser motivo de alegria para ambos, para ser motivo de paixão, motivo de, vamos dizer assim, de fogo que arde dentro da gente, aquela alegria, aquela vontade de ver, de estar junto. E tudo isso combinando também na questão do amadurecimento para conseguir passar as dificuldades um com o outro, né? E exaltando o que? O amor que permanece. Amém? Então aqui nós temos um pouco de teologia em Cantares. Agora, Cantares em uma frase. Resumindo, Cantares em uma frase. As fases de um relacionamento conjugal que caminha para a maturidade e plenitude. Né? Foi a introdução, nós falamos sobre as fases, e em uma frase, Cantares pode ser resumida em as fases de um relacionamento conjugal, marido e mulher, que caminha para maturidade e plenitude. Muita gente acha que a plenitude do relacionamento é as núpcias, né? É aquele momento quando se casa e tem a lua de mel. Mas a verdade é que não, que aquilo é o início de uma plenitude, início que a maturidade vai conseguir com o tempo desenvolvendo, e o casal ele vai crescendo e se tornando cada vez mais unido
com Deus interagindo e eles cada mais... Lembra a ideia da pirâmide que eles falam que é legal, né? Quanto mais um casal, marido, mulher e Deus, quanto mais eles se aproximam de Deus, mais eles se tornam, aproximam-se um dos outros, um do outro, né? A ideia da pirâmide. Quanto mais ele se aproxima de Deus, quanto mais ela se aproxima de Deus, mais os dois se aproximam, mais eles têm maturidade, mais eles vão ter plenitude de alegria em Cristo, mais plenitude de um relacionamento saudável, maduro, um relacionamento que traz mais prazer na vida, né? Mas, vamos dizer assim, um ajudando o outro e os dois se ajudando a estarem mais próximos de Deus, estando mais próximo de Deus, ter uma vida de paz, alegria, né? E satisfação. Amém? Aplicação. Um compromisso profundo se fundamenta no amor maduro. Tá? Aí a gente já vai contrassenso com a paixão, né? Não é aquela coisa instantânea, momentânea, aquela coisa do olhar, mas um compromisso profundo se fundamenta no amor maduro, na decisão, no eu decido, eu vou manter isso e vou fazer o nosso amor caminhar, né? E sermos juntos, caminharmos sempre juntos. Não vou te abandonar, eu decido isso. Viver compromissos profundos e amadurecer o amor com quem vemos, nos ajuda a ter compromisso profundo com Deus, e demonstrar isso de forma visível a outras pessoas. Deixa eu ler de novo. Viver compromissos profundos e amadurecer o amor com quem vemos, nos ajuda a ter compromisso profundo com Deus, a quem a gente não vê, né? Não vê assim fisicamente, mas a gente consegue ver através das outras pessoas, através das ações deles, e demonstrar isso de forma visível a outras pessoas, demonstrar o nosso compromisso e o nosso amor a Deus. Então, desenvolver no relacionamento nos ajuda também a desenvolver nosso relacionamento com Deus e mostrar isso de forma visível, não falada apenas, mas visível. Os outros veem o nosso relacionamento com Deus, o nosso amor para com Deus. Claro, né? Isso um relacionamento cristão, um relacionamento onde marido e mulher estão buscando a Deus e juntos estão caminhando para um compromisso profundo de maturidade com Deus. Amém? Então vamos lá. Aqui a gente praticamente nós acabamos, tá, com o livro de Cantares. Agora nós vamos para a visão panorâmica do livro de Eclesiastes, tá? Você pega seu papelzinho aqui agora e anote aí. Anote o que você está fazendo aí, o resumo. Isso é muito importante para você ter uma visão panorâmica do Antigo Testamento. Anote aí. Tá, Eclesiastes. Quem foi o autor? Como eu disse no início, Salomão. Qual foi a data? 935 a.C. Local, Israel. Alvo, qual o público-alvo? Judeus do Reino Unido, né? Salomão, rei de Israel ainda, Reino Unido. Versículo-chave. Vamos para o versículo-chave? Então, vamos lá. Versículo-chave. Abre sua Bíblia em Eclesiastes 2:11. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Tá? Esse é o texto base, resumo, tá? E palavra-chave, gente, a palavra que mais se repete nesse livro, né, e acaba se tornando a palavra-chave do livro, vaidade, tá? Vaidade. Nós vamos ver essa palavra várias vezes, vaidade, tá bom? Beleza? Vamos continuar, todo mundo já anotou aí? Então, próximo. Destaques de Eclesiastes. Quais são os destaques? Quais são os pontos que nos chamam a atenção, né? Que salta aos nossos olhos? Primeiro destaque de Eclesiastes é do que consiste a vida? Né? Uma pergunta reflexiva, talvez até paradoxa. Do que consiste a vida? E depois, o que há depois da morte? O que é a vida, o que é a morte, né? Duas palavras que são bastante presentes dentro do livro de Eclesiastes, né? O momento da morte, o momento da vida. O Eclesiastes já começa com essa dinâmica, tá? Então vamos lá, continuando.
Introdução, tá? Vamos lá para Eclesiastes 1. Na introdução, nós temos aqui uma identificação. Salomão se identificando, né, como pregador. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então aqui Salomão se identificando como pregador, ele fala sobre a vida sem fugir de uma ideia central, tá? Então Salomão ele aborda de uma maneira geral sobre a vida, tá? Sobre a morte também, como vimos, mas a vida de uma forma geral, a vida desde que você nasce até quando você morre, a vida terrena. Ele fala dessa visão geral, de um vislumbre. Cantares, gente, Eclesiastes, gente, é um contexto do homem, na minha opinião, o homem mais sábio que o mundo vai ver, mais velho, olhando para o passado, tá? Então é um contexto de uma pessoa com muita sabedoria, que é a sabedoria que foi presente de Deus para ele. Olhando mais velho, né? Olhando para trás e fazendo uma reflexão sobre a vida. Olha que negócio interessante. Muito bacana, né? Esse livro deve ser muito estudado pelos filósofos, provavelmente, porque Salomão foi demais, foi o maior, né? Claro, depois de Jesus, né, gente? Sem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, para 3 vezes, tá bom? Vamos ler lá, ele fala sobre a vida, mas ele nunca foge de uma ideia central. Essa ideia central vai ser o início, a introdução da nossa fala e o final. Vai lá, Eclesiastes, por favor, 12:13. 12:13. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é, vou repetir, de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. Um bom versículo para você escrever, colar nos ombrais da sua porta, na porta da sua geladeira, no seu banheiro, para decorar, para você grifar. Grife aí na sua Bíblia, aproveite esse momento, grife aí na sua Bíblia. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. Amém? Vamos continuar então. Oi, tinha escrito, né? Desculpem. Acabei lendo aqui, mas Eclesiastes 12:13. Versículo para você decorar. Dever de casa, tá? Decorar para a gente tomar quando voltar PBD. Esboço, tá? Vamos fazer um breve esboço do livro de Eclesiastes. Eclesiastes ele pode ser dividido aqui, então, em 5 partes. Eclesiastes 1 e 2, o 3, 4 a 6, o 7 a 10 e o 11 a 12. Então, o início de Eclesiastes vai falar sobre sabedoria, riqueza e prazer. Podem ser bênção ou maldição. Isso é bem simples, né? Bênção se você estiver em Cristo, maldição se você não estiver em Cristo. Aí pode ser armadilha. Nosso relacionamento com o tempo, o Eclesiastes 3 é muito bacana, tem bastante gente refletindo sobre Eclesiastes 3 nesse momento de quarentena. Eclesiastes 4 a 6 fala um pouquinho sobre pressão, trabalho, religião, política, salário, é mais genérico, né? Eclesiastes 7 a 10 fala um pouco sobre a vida humana, o destino humano e diferentes tipos de pessoas, né? Algumas diferenças. Eclesiastes 11 e 12 já é a parte de finalização, desfecho, né? É as regras para viver bem, é a conclusão do livro. Nós já lemos um versículo que está ali na conclusão, tá joia? Vamos lá, então vamos na pegada aí. Vamos começar de Eclesiastes 1 e 2. Eclesiastes 1 e 2 são um texto bem conhecido, bastante gente fala. Eu gosto muito de Eclesiastes 2, né? É um texto que a gente usa muito com jovens e adolescentes, então jovens e adolescentes, prestem atenção. Mas vamos começar com Eclesiastes 1, falando sobre a sabedoria, tá? O tema de Eclesiastes 1 já começa, tudo é vaidade, né? A palavra central. Mas Eclesiastes 1:7 diz o quê? Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Gente, por que eu pus esse versículo? Esse versículo é um versículo que eu uso muito em aula, gente. É muito bacana. É um versículo que fala sobre ciência. É um versículo que fala sobre conhecimento. Todos os rios vão para o mar. Todos os rios desaguam no mar. E aí ele faz um comentário, contudo o mar não se enche. É muito bacana. Isso tem a ver com sabedoria. Versículo 13a. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Então esse era um alvo de Salomão, tá? Era o alvo dele de quê? De aplicar o coração, se dedicar ao quê? A obter informações, né? Com sabedoria de
tudo o que acontece debaixo do céu. Ele procurou pesquisar, entender, se informar, buscar informação. Ele era vamos dizer assim, um pesquisador, né? Na era de hoje, a gente pode dizer que era um pesquisador, mas orientado pelo quê? Pela sabedoria que Deus deu para ele. Algo diferenciado. No versículo 16, falei eu com o meu coração, ele com ele mesmo. Olha, eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Então, ele mesmo já afirma, e essa é a palavra de Deus. Então, antes dele, a Bíblia diz, não houve ninguém mais sábio que ele. O meu coração alcançou muita sabedoria e conhecimento. Então, ele era um cara... Gente, a Bíblia fala que viam pessoas de muito longe conhecer a Salomão, pela sua sabedoria e por tudo que ele fez. Salomão foi um cara diferenciado na época. Ele fazia coisas, construções, vamos falar aqui das construções, coisas que chamavam a atenção e que iam longe. Imagina, gente, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha celular, não tinha nada. E as pessoas ficavam sabendo dele a milhares de quilômetros de distância. E as pessoas não só ficavam conhecendo ele, mas iam atrás dele para conhecer quem era Salomão e o que ele estava fazendo. É muito bacana mesmo. Por saber que tudo isso vinha de Deus para ele, né? Foi um presente de Deus. Tá, riqueza e prazeres, é o capítulo 2. Gente, o capítulo 2, eu vou dar uma passada aqui, porque o capítulo 2 é muito legal. Principalmente para jovens e adolescentes, né? Essa fase de ansiedade, de conhecer, de viver, da intensidade. Eu quero intensidade. Gente, vamos prestar atenção em Eclesiastes 2. Ó, disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas também isto era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Olha que legal, busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne. Então, Salomão falando que ele buscou estimular a carne, a mente dele com o vinho, bebendo, tá? Só que tem uma coisa importante nesse versículo, olha a continuação. Regendo-me, porém, pela sabedoria. Salomão era um homem que tinha sabedoria de Deus. Deus deu para ele. Então ele fez isso, ele buscou estimular a carne com vinho, mas sem abrir mão da sabedoria. E como me apoderar da loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Tá? Continuando. Fiz para mim obras magníficas. Olha que bacana. Ele já começando a falar das construções que ele fez. Edificou casas, construiu casas, plantei vinhas, fez plantações, né? Fiz hortas e jardins, fez jardins, na minha opinião, deve ter sido lindos jardins, né? Plantei neles árvores de toda espécie de fruto, né? Nos jardins dele. Fiz tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Ele fez irrigações, gente. Olha que bacana. Salomão, na época dele, ele já tinha feito o quê? Irrigação. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ele foi o cara que ele se exaltou no meio dos que tinham antes dele. Pelo quê? Pelo que ele tinha em criação. Ninguém teve mais criação que ele, mas olha aí, aguenta a mão. Amontoei prata e ouro e joias de reis e das províncias. Então ele tinha o que? Ouro e prata. Então ele tinha criação, ele tinha ouro e prata, ele tinha jardim. Agora eu gosto desse texto que é muito bacana, presta atenção aí. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda a sorte. Essa que é uma ideia de um pouco de música, de festa, né? Ele falou de vinho, ele falou de tudo isso, mas ele falou também de música, de cantores e das delícias. Dá muito a entender aqui que era a questão de uma festa mesmo, das festas, de festas com, vamos dizer, fartura, né? E aí ele fala... É bem essa parte aqui, ó. Nós estamos aqui já, riqueza e prazeres, tá? Chegando aqui. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Todos, tá? Ele não está abrindo exceção. Ele está falando que ele se engrandeceu e sobrepujou a todos. Em tudo isto perseverou comigo a minha sabedoria. Agora o versículo 10.
Tudo o que desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Tudo, gente, tudo que ele quis, tudo que o olho dele viu e quis, o coração, ele falou que não negou. Nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Gente, Salomão foi um homem que fez tudo que quis, foi o homem mais rico, mais famoso, foi tudo, tudo, tudo. Mas o versículo 11 é muito importante, aí a gente vai deixar as conclusões. Calma aí que eu já vou deixar as conclusões, não vou adiantar, a conclusão é o versículo aqui de baixo. Então ele teve sabedoria, ele participou de festa, ele bebeu, ele construiu muita coisa, ele era famoso, ele tinha mais dinheiro que todo mundo da história, tinha mais gado que todo mundo da história, não negou nada a carne dele. Mas vamos continuar. Sabedoria. 2,12 nós já lemos, né? Ah, não. Aqui. Depois disso ele fala, né, 2,12. Então passei, depois que ele conquistou tudo isso. Ele conquistou tudo isso, aí ele mudou o foco dele. Então, eu não vou ler o 11 porque o 11 é conclusão, tá? Mas esse é depois da conclusão. Então passei a contemplação da sabedoria e da loucura e da estultícia, pois que mais fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, o versículo 13, desculpa. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia. Quanto à luz, é mais excelente do que as trevas, tá? Então aqui ele depois que ele buscou tudo isso, que ele se sobrepujou e se exaltou mais que todos antes dele, ele passou a se dedicar ao quê? À sabedoria. Mais ainda, ele já era sábio, no capítulo 1 fala que ele já tinha sabedoria, que ele já buscava o conhecimento, ele passou a buscar mais ainda. Só que aí nós vamos para as conclusões. Olha as conclusões como são muito importantes. 1,17. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, mas vim a saber que também isto era aflição de espírito. Aí ele começou a se dedicar à sabedoria e viu que isso tudo só afligia internamente. Depois, o 2,11. O 2,11 é a conclusão, que é logo depois dele ter conseguido tudo que ele quis. Alegria, prazer, tudo. A conclusão. Vamos lá. Calma aí, só ver um barulhinho estranho aqui, deixa eu ver se está tudo bem. Tudo bem, continuando. Tá? 2,11. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram. Olha que bacana. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Normalmente a gente cita exemplos de atores famosos que parece ter dinheiro, fama, né, mulheres, tudo, e você vê que ele acaba suicidando, né? Eu não tenho alegria verdadeira, mas aqui nós estamos falando de Salomão, um cara que foi muito mais bem sucedido que qualquer ator aí, vamos dizer, de hoje em dia. O cara que conseguiu tudo, e ele fala o que é a conclusão. É aflição, vaidade, aflição de espírito, e que não tem proveito, que isso não vale a pena. Sem Deus, isso não vale a pena. Então, queridos adolescentes e jovens, né? Um dia eu posso falar só sobre isso com vocês. Mas não queiram quebrar a cara com algo que Salomão já ensinou. Não tente por esse caminho da intensidade, da adolescência, da juventude, de viver a vida. Que Salomão já disse qual é a conclusão aqui. Que viver a vida, e agora eu vou adiantar a conclusão do livro, só vale a pena com Cristo. Tudo isso só faz sentido em Cristo. Mas vamos lá, 2, 24 e 26. 2, 24 e 26 diz: Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. Vem da mão de Deus. Em Deus vale a pena. Então a conclusão, em Deus vale a pena. Pois sem Ele, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Olha que pergunta. Sem Deus, quem pode comer? Quem pode se alegrar? A ideia de festejar. Ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, olha que legal, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que junte e amontoe a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Vamos andar um pouquinho mais, porque eu estou vendo que eu estou um pouco atrasado, eu acho. Vamos continuar, eu me empolgo, gente, Eclesiastes é fantástico, eu me empolgo, e o capítulo 3 também é muito empolgante, gente.
3, de 1 a 8, ele fala o que? Há tempo para tudo, para todo propósito. Vamos ler, esse nós temos que ler também. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, mas tempo para dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Parece que nós estamos num contexto assim, né? Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Tá? Há tempo, né? Há tempo para todo propósito, sabendo que quem é o dono do tempo? Deus. Deus é soberano. Deus é dono do tempo e Deus tem um propósito para cada fase, cada momento, para cada situação da sua vida. Daqui a pouco a gente fala sobre a conclusão, né? Eu já estou pulando aqui as conclusões. O nosso tempo na Terra é limitado, tá? Vamos lá, 3, 19 e 20. Porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece aos animais. A mesma coisa lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E nenhuma vantagem têm os homens sobre os animais. Tudo é vaidade. 20 também. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó. E todos ao pó retornam. Tá? Nosso tempo na Terra é limitado. A gente nasce, mas nós temos um tempo limitado aqui, nessa Terra. Né? Todos vão voltar, sair do pó e vão voltar para o pó. Conclusão de Eclesiastes 3, 11, conclusão de Eclesiastes 3, né? Vamos ler de 11 a 14. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens, né? A eternidade, o homem, né? Ele foi criado para ser eterno, né? E somos eternos. Mas nós temos um tempo aqui, depois nós continuamos ou com Deus ou longe de Deus. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem coma e bebe e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. O que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. E essa é uma palavra central também de conclusão desse livro. Isso Deus faz para que haja temor, para que nós possamos respeitar, tremer diante da presença de um Deus poderoso e soberano. Amém? Eclesiastes 3 tem como conclusão que temos que ver a soberania de Deus e viver cada momento entendendo que cada momento faz parte da nossa existência e que devemos glorificá-lo em todo o tempo. Cada momento da nossa existência é Deus quem permitiu. E que são momentos, são instantes e momentos diferentes em que nós vamos ter a oportunidade, o privilégio de glorificar a Deus em cada um desses momentos, em cada um desses tempos. Amém? Vamos continuar. Eclesiastes 4 a 6, né? Também um trecho, né? Fala um pouquinho de opressão, vou dar uma acelerada, tá? De novo voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Então ele fala da opressão, ele fala do trabalho, 4:4. Também vi que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Isso também é vaidade e aflição do espírito. É uma coisa interessante, né? Dentro do trabalho, gente, Salomão já dizia que a inveja acontece. Então, meu irmão, minha irmã, isso já é Salomão avisando, tá? Vai acontecer, pode, né, acontecer. A questão da inveja. 6, melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Aí é o cuidado, né, para você não se pegar ao trabalhar.
alguns conselhos. Né? Conselho é muito bacana, vários conselhos. 4:9. Melhor é serem dois do que um. Esse é um conselho bem bacana. Né? Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, né? Esse é um contexto de quê? Amizade, gente, cooperação mútua e serviço na igreja, tá? É um contexto para você desenvolver amizades que venham ao quê? A ser tão verdadeiras que levem naturalmente ao quê? Ao serviço, a colaboração, a cooperação com a igreja, né? Com o evangelho de Cristo. E também na obra, nas coisas que acontecem na igreja mesmo, nas necessidades da igreja. Por exemplo, limpar algo, né? Ajudar a limpar, ajudar a algum evento e assim por diante, a servir algum ministério, né? Tudo isso também tem a ver com a união e a cooperação. 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir, do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que procedem mal. Não te precipites com a sua boca, nem com teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu está na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Conselho de um sábio. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos. O que votares, paga. 7. Na multidão dos sonhos há vaidade. Assim também nas muitas palavras. Portanto, tu teme a Deus. 10. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Olha a cilada. E Salomão já falando, o que ama o dinheiro nunca vai se fartar dele, vai se perder nessa busca. Quem ama a abundância nunca se fartará da renda, também vai se perder. 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Aquele que tem muito, que fica o tempo inteiro pensando na sua riqueza, em como se manter rico, como se sustentar. E a conclusão é o 5:18, tá? Conclusão 5:18. Então percebi uma boa e bela coisa, alguém que comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol todos os dias da sua vida que Deus lhe deu. Esta é a sua porção. Tá? E aqui a gente, o final, a conclusão aqui, basicamente, o homem por si só não é capaz de entender as questões da vida, tá? O significado da vida. Mas Deus é quem pode te ajudar em tudo isso. Tá? Mas o homem por si só não, ele vai ficar perdido e muitas vezes ele vai se perder através da busca por riqueza, busca pelo trabalho intenso, mas o sentido da vida é somente em Deus. As respostas a gente só encontra em Deus. Vamos lá, continuar. Reflexões sobre o sentido da vida, tá? Eclesiastes 7-10 agora, caminhando já para o final, né? Para eu não me atrasar aqui. Então, primeiro, reflexões sobre o sentido da vida. Vamos abrir lá no capítulo 7, de 1 a 5. Olha que bacana. Melhor a boa fama do que o precioso unguento. O dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Rodrigo, mas eu não entendi isso aí não. Isso é meio doido. É melhor ficar triste do que alegre? Não bate. É melhor um enterro do que uma festa? Gente, a ideia aqui de Salomão é a seguinte. Melhor você estar atento ao fim de todo homem. A morte. Porque a morte ela traz reflexão. Reflexão do que tipo? Reflexão sobre a vida. Reflexão sobre como eu estou vivendo. Como eu estou gastando meu tempo limitado aqui na Terra.
Eu tenho gastado esse tempo limitado com o quê? Com coisas fúteis? Com coisas enganosas? Com armadilhas? Ou estou gastando meu tempo limitado aqui na terra para glorificar a Deus, para fazer a obra de Deus, coisas que vão durar para a eternidade, falar do amor, participar do evangelho, do plano de evangelização de Deus, da grande comissão, e fazer parte de pessoas, se você tem o privilégio de fazer parte de falar de Deus, de fazer parte de uma pessoa estar ouvindo sobre Deus e estar se entregando a Deus como seu único e suficiente Salvador. Sim. E por que ele fala que às vezes tem que tomar cuidado com a festa? Porque a festa, a alegria, ela pode tirar o seu foco, pode te enganar e fazer com que você perca de vista o que realmente tem sentido, o que realmente tem significado nessa vida. Vamos lá, algumas coisas interessantes, né? E características aí das pessoas e coisas que podem acontecer. Por exemplo, algo que acontece muito hoje em dia, 7:7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. O suborno corrompe o coração. Então, cuidado, né? Com a questão de suborno. Versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. 7, 8. Não, na verdade é o 9, tá, gente? Desculpe. Não te apresses no teu espírito a irar-te, pois a ira abriga no seio dos tolos. Olha que coisa, né? Se você é uma pessoa iracunda, uma pessoa que fica sempre irada, Salomão está falando uma coisa muito séria para você. Você é um tolo. Na verdade, você não tem nem a Cristo, tá? Porque a ira não provém de Cristo. Então, pare, pense. Se você tem problema com a ira, clame a Deus. Clame a Deus para te ajudar. Peça conselhos às pessoas que estão à sua volta. Peça ajuda. Tá? Pessoas tementes a Deus. Olha que bacana. 7:18. Bom é que retenhas isto, e daquilo não retires a tua mão. O homem que teme a Deus escapa de tudo isso. 8:12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se prolonguem, sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que são reverentes diante dele. Olha que bacana, que afirmação bacana de Salomão. Agora uma coisa muito importante, tá? A questão da nossa situação, né? 7:20. Qual a nossa situação? Isso dito por Salomão lá no Antigo Testamento. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há. Lembra lá em Romanos? Não há um justo sequer. Aqui Salomão também está falando, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há um que nunca peque. Não há. A situação do homem. Lascívia 7:26. Achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for diante de Deus escapará dela. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Aparentemente é um contexto de prostituição, lascívia, né? De pessoas que não estão buscando a Deus, estão dando brechas para cair nesse pecado, nesse perigo, né? Agora a parte de ser obediente, olha que bacana, 8, 5 e 6a. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Preguiçoso, 10:18. 10:18. Pela preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa tem goteiras. Então a preguiça ela acarreta em coisas ruins. E tem bastante coisa, gente, mas aqui acaba tendo que resumir. O desafio é ler Eclesiastes, né? Eclesiastes, que também é um livro bem bacana. Conclusão desse pedaço, né, desse trecho, tá? No capítulo 8, versículo 12, que nós vamos ler. Ainda que o pecador faça mal, nós já lemos, né? Vamos ler de novo. Faça o mal 100 vezes e os dias se prolonguem, sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que são reverentes diante dele. Qual o segredo, então? Um dos segredos, né? A gente falou muito de vaidade, mas o segredo, a palavrinha...
palavrinha está aqui, ó, temente a Deus, o temor a Deus. Tem um versículo que fala: o temor a Deus é o princípio do saber, o princípio da sabedoria. E aqui está muito claro o segredo: temer a Deus. Amém? Mais um, vamos lá. Agora partindo já para uma reta final, Eclesiastes 11 e 12. Algumas dicas para a vida, né? Eclesiastes 11, 8a. Vamos lá. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Olha que bacana, é um conselho. Ainda que ele viva muito, se alegre em cada dia. Reconheça que Deus que deu. Reconheça que é Deus que dá a vida, é Deus que tem te dado esse privilégio. Viva com alegria, viva com gratidão. Versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Olha para você ver, alegra-te, até uma ordenança. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Porém, contudo, todavia, entretanto, cuidado, porque anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Mas sabe que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Em outra versão é que Deus vai prestar contas. Você vai prestar contas de cada um desses detalhes, tá bom? Cuidado, cuidado. Afasta, pois, a ira do teu coração. De novo, né? Ele falou um tanto bom de ira. E remove da tua carne o mal, pois a juventude e o vigor são vaidade. A juventude e o vigor passam, mas Deus não passa. O amor de Deus nunca passará em nosso coração, o coração daquele que tem o Senhor como único e suficiente Salvador. Fechamento, conclusão do livro. Olha como que termina o livro de Eclesiastes. Vamos lá para o capítulo 12, tá? Opa, eu pulei, né? Desculpa, eu pulei o 12:1 aqui. Deixa eu só ler o 12:1, aí a gente vai para a conclusão, que o capítulo 12 já é a conclusão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. O capítulo 12 ele fala um pouquinho sobre a questão dessa questão passou da mocidade, agora ele vai falar do envelhecimento e a questão da pessoa ir envelhecendo, né? Então, aqui os próximos versículos ele faz alusão a exemplos que podem ajudar a gente a lembrar da pessoa envelhecendo, né? Fala: escureça o sol, você começa a parar de enxergar e assim, perder os dentes, assim por diante. Mas vamos caminhar, porque senão eu não vou conseguir concluir dentro do tempo. Então, a conclusão são capítulo 12, 13 e 14, os últimos versículos. Olha que bacana a conclusão, gente. Que bacana. Muito bacana. Que é o versículo que eu falei para a gente decorar. De tudo que você tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Teme a Deus, o segredo, a dica final, a conclusão do livro. Teme a Deus e guarda aqui os seus mandamentos. Gente, os mandamentos de Deus não é para você saber, mas é para você entender e descer da mente para o coração. É para você guardar no coração, para você praticar, não só saber, mas praticar. Uma diferença grande entre saber e praticar. E indo para a reta final, como que a gente pode resumir Eclesiastes em uma frase? O pregador faz uma revisão da vida, né, um resumo da vida, apontando as coisas más e exortando a aproveitar o que é bom, porém sempre vivendo sobre a palavra-chave, o temor do Senhor. Teologia em Eclesiastes. Teologia em Eclesiastes é Deus é Criador, tá? Deus é Criador, a gente tem lá no capítulo 12, versículo 1, que a gente acabou de ler, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, revela Deus como Criador, Deus como aquele que concede, aquele que cria, aquele que dá. Deus é pessoal e justo. 8:12. No 8:12 a gente vê essa parte de teologia, né? Que fala assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se prolonguem, sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que são reverentes diante dele. Então aqui é um relacionamento de Deus pessoal com cada um dos justos, né? Com cada um dos seus filhos. E Deus é justo, Deus conhece. Aqui fala que bem sucede aos que temem a Deus, aos que são reverentes diante de Deus. Deus sabe, Deus vê cada um, é pessoal. E Deus também é justo para tratar com essas pessoas, né? Com amor, com benignidade e
com a sua ação. Deus é inescrutável. Deus é inescrutável, vamos lá, 8:17. Tá? Não tem como entender a Deus. Então vi toda a obra de Deus e vi que o homem não pode entender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para buscar, não a achará. E ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá compreender. Não é possível compreender e entender a Deus. Deus é inescrutável e o homem é decadente. O homem é decadente, o versículo que a gente já leu, 7:20. Né? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há um homem justo, não há homem que faça o bem e homem que nunca peque. Essa é uma verdade e é teologia em Eclesiastes. Tá? Esse livro ele é manifesto, né, uma aplicação. Vamos já para a aplicação, agora já na reta final, esperar um pouquinho mais, né, porque agora a gente já tem um pouquinho de tempo aqui para fazer o fechamento. Este livro é um manifesto da decadência humana, tá? Porém, é na compreensão da sua insignificância que o homem percebe a necessidade de salvação. Assim, o grande conselho do livro é a palavrinha-chave que nós temos conversado. Tema a Deus. Tema a Deus. Se é para guardar algo de Eclesiastes, é tema a Deus. O homem é pecador, o homem precisa de Deus. E o temor a Deus implica em quem? Obediência e relacionamento. Ou primeiro, relacionamento, conhecer, relacionar-se, orar, buscar Deus na leitura da palavra, buscar a Deus através de um relacionamento com pessoas que também estão buscando a Deus de forma sincera. E assim, conhecendo a Deus, você entenda o que Ele quer de você, o que Ele pede para você e você obedeça. E você obedeça. Temor a Deus é reverência e mais do que reverência é relacionamento, é buscar conhecer mais a Deus e buscar obedecer mais a Deus. E algo importante, né, gente? Somente os redimidos conseguem temer de forma adequada, vamos dizer, são capazes, né, de viver o verdadeiro temor a Deus. Mesmo os não redimidos, eles podem até temer a Deus, mas somente os redimidos, aqueles que aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador, vão conseguir viver a plenitude do que é temer a Deus, que implica também relacionamento e obediência e vida que glorifica a Deus. Amém? Desculpa, gente, o finalzinho agora eu dei uma acelerada para eu conseguir ficar aqui dentro da minha 1h15, acabei sobrando aqui 2 minutos e meio, e eu queria fazer uma oração por nós, amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado porque nós temos a Tua Palavra, obrigado, Senhor Deus, porque podemos aprender com a Tua Palavra, obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, obrigado, Senhor Deus, por esses 2 livros que podemos aprender um pouquinho mais. Pai, você sabe que para mim foi um desafio, que eu li várias vezes esses livros, Senhor Deus, para tentar passar um pouquinho melhor para os irmãos, pedi muita ajuda para o pastor, vi bastante comentário que ele mesmo me passou. Espero, Senhor Deus, ter podido passar um pouquinho, mas um pouquinho também que cada um, Senhor Deus, nessa manhã possa estar se sentindo desafiado a ler mais esses livros, Senhor Deus, a entender um pouco mais e desafiado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, a buscar o Senhor, buscar um relacionamento verdadeiro contigo. Buscar o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ajuda-nos, Senhor Deus, como igreja, a nos relacionarmos cada vez mais intensamente com o Senhor. Que possamos cada dia mais glorificar melhor o Teu nome de forma maior e exaltar o Teu nome, para que as pessoas possam ver nas nossas vidas, individualmente, como grupo, como coletivo, Senhor Deus, a Tua vida, o Teu Evangelho, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado por mais esse tempo, pelo privilégio que temos de passar juntos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos firme na leitura bíblica. Essa leitura bíblica tem sido bênção na minha vida e tenho certeza que tem sido bênção na vida de cada um de vocês. Deus abençoe e até a noite no culto, né? Um abraço e com Deus.